Antes de dar seu último suspiro, ela disse que sentia muito e não deveria ter falado o que disse. Carrie Harding se foi, e em vez de pedir ajuda, Kenneth Harding diz que entrou em pânico, arrastou o corpo dela, tentou queimá-lo e, por fim, enterrou-a no quintal. Mas como ele explicou essas escolhas? Imagens recém-divulgadas do interrogatório revelam as assustadoras palavras de Harding. Vamos analisar tudo isso agora. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Deixe-me contar para você sobre um caso que abalou o condado de Fayette, na Geórgia. Tudo começou em agosto do ano passado, 2024, quando um homem chamado Kenneth Harding Jr. fez um telefonema que daria início a um pesadelo. Ele ligou para o próprio pai e confessou algo impensável. Ele disse que tinha matado sua esposa, Carrie, e logo após essa ligação, Harding não ficou por perto. Ele fugiu da Geórgia, deixando tudo para trás. O pai, abalado com a confissão, ligou logo para o departamento do xerife do condado de Fayette. Então, os delegados correram para a casa do casal na Merlin Court, e o que eles encontraram foi horrível. Após buscas na propriedade, encontraram o corpo de Carrie Harding. E ficou claro que houve uma tentativa desesperada de esconder esse crime. Ela foi queimada e enterrada em uma cova rasa atrás da casa, enquanto a busca por Harding continuava. Tornou-se uma caçada interestadual. As autoridades o rastrearam até a Louisiana, onde ele havia acabado de se hospedar em um hotel em Covington. Eles avançaram, o prenderam sem incidentes e o levaram sob custódia. Mas o que aconteceu naquela casa? Essa é a questão. O que causou um ato tão brutal? Bem, vou te dizer, por meses, os detalhes foram um mistério. Isso até agora, porque conseguimos a confissão arrepiante que Harding deu aos detetives lá na Louisiana. E com suas próprias palavras, ele expõe sua versão daquela noite violenta e do encobrimento desesperado que se seguiu. Você vai ouvir como ele descreveu a briga que resultou nesse assassinato, ou pelo menos sua versão dos fatos. Ela bebeu um pouco, mas depois me entregou no meu escritório. No dia do incidente, na segunda-feira, na frente de uma, ela desceu ao escritório e comemoramos um bom dia. Estou sentindo muita dor no pé. A dicotomia disso é que, normalmente, as pessoas que você está entrevistando para essa posição não fazem parte do meu estilo de vida. E eu sei que isso gera mais perguntas. E eu sei que isso faz vocês criarem certas suposições. Provavelmente não são verdadeiras, mas eu tenho tido muito sucesso. Tudo o que faço na construção está dando certo. Acabei de fechar um negócio de $20 mil com um cara que mora a 5 minutos daqui. Os Busters fizeram para ele uma garagem de showroom. Ela ouviu e ficou animada. Eu também. Nos divertimos. E ela perguntou: "Posso pegar minha bebida?" E eu menti. Disse que tinha jogado fora. Mas ela sabia que eu queria tirar meu pobre Outlier. Então, eu tinha guardado no armário do meu banheiro. Fui lá, peguei e entreguei para ela. E então tem uma pausa. Acho que as pessoas jantaram. Eu sei que fiz algumas ligações porque desci. Acho que estava falando com um cara que deu a bebida para ela. Sobre o acordo. E eu adormeci na minha cadeira vermelha. Ela foi girada. Ela invade o quarto. O carimbo da câmera mostra quando foi, acho que por volta das 8. E me perguntando se eu ia subir. Eu fiquei tipo, qual é o problema com o Tom? Tipo, você esteve bebendo. E ela odeia quando eu pergunto isso pra ela. Tipo, se eu falo tipo, você esteve bebendo. E a gente começou a discutir. Pensei, lá vamos nós de novo. Estou tentando lembrar se eu comi. Não lembro se comi ou não. Não lembro se comi, então desculpe por não dar esse detalhe. Eu sei que aquela conversa, aquela discussão foi difícil. Ela me acertou na cabeça com uma peça de metal que fica no meu escritório. Fiquei com um galo grande na cabeça, mas já diminuiu. Eu a empurrei para longe de mim. Em um momento,
Eu estava segurando as mãos dela. Ela dizia, me solta, me solta. Eu vou olhar para cima, me solta. E eu falei, você precisa se acalmar. Sei que isso não é comum entre casais, mas é nosso jeito. Dizem que somos tóxicos ou algo assim. Eu deixei ela se levantar. Ela disse várias coisas, mas subiu as escadas. Então, para começar, esse era Kenneth Harding preparando o cenário, descrevendo uma briga que ele afirma que começou depois que eles tinham bebido. Mas é aí que a história toma um rumo sombrio e mortal, porque ele afirma que sua esposa, Carrie, saiu, voltou mais tarde naquela noite e a discussão ficou mais intensa no quarto. E é assim que ele descreve o momento em que atirou nela. Ela me chama. É uma conversa rápida, por volta de 12h47, mais ou menos. E ela diz que vai embora e levar as crianças, a menos que a gente converse. Não me levantei na hora, porque já sabia o que era. Então eu me acalmei, mantive a calma, terminei minha bebida. E então eu subi. Quando subi, ela simplesmente se virou e foi embora, porque era diferente das nossas brigas tóxicas normais. Porque eu vi o fogo de artifício dela. Quando você entrou, o lugar não era o mesmo de antes. Estava em cima da cama, eu vi. Então eu fiquei tipo, que tipo de jogo a gente está jogando aqui, sabe? E a gente começa a discutir. Ela vai levar as crianças. Eu disse pra ela, você não vai levar as crianças. Você só leva as crianças por cima do meu cadáver. Você não vai levar as crianças, não tem motivo. Tipo, por que você continua falando das crianças? Por isso eu falei, por que você ainda fala das crianças? Elas não fazem parte do que está acontecendo e... Eu não vejo dessa forma. Você me irritou. Eu estou cansado do seu. Eu quero o divórcio. Você pode ter o divórcio. Você pode ter o que quiser. Mas você não vai levar as crianças como pensa. Você não vai acordá-los do sono como fez em janeiro do ano passado. Você não vai fazer tudo isso comigo, Carrie. Eu não quero fazer isso com você. E eu vou ser firme em dizer não. É você que está ferrando tudo. Eu vou te mostrar. E quando ela foi tentar pegar a arma, eu não sei se ela conseguiu colocar a mão nela. Porque quando ela fez isso... Eu me sento... E quando percebi o que estava acontecendo, eu já tinha esvaziado toda aquela Smith e Wesson M&P Shield 2.0. E não sei se eram 7 ou 8 tiros, mas estava totalmente vazia. Ela se levantou da cama. E ela caminhou e desabou na sala de verão. E em algum momento, antes de dar seu último suspiro, ela disse que sentia muito... E disse que não deveria ter dito o que disse. Uma alegação de legítima defesa e o que ele chama de pedido de desculpas da esposa moribunda. Mas o que ocorreu depois? É aí que a história se torna realmente macabra. Porque, em vez de pedir ajuda, Harding relata esse estado de pânico em que estava. Ele diz que a primeira coisa em que pensou foram seus filhos, e o que ele fez em seguida foi impedir que eles vissem o corpo da mãe. E eu não lidei com isso porque comecei a entrar em pânico, porque pensei, eu acabei de disparar minha arma dentro de casa, minha esposa fez isso, meus filhos vão correr aqui e ver. Tudo o que você vê depois disso é isso, não é o que vocês estavam discutindo na câmera. E várias vezes... Do jeito que vocês estavam falando sobre isso, eu pensei em querer voltar. Foi meio irritante que vocês não conseguiam ver por que eu fiz o que fiz. Eu não fiz o que fiz, porque estava tentando esconder algo. Você não pode esconder o que aconteceu. É impossível esconder isso. Eu fiz o que fiz porque estava tentando limitar o que meus filhos veriam, o que os levaria a entender o que aconteceu. Eu não contei a eles o que eu fiz. Eu não contei a eles o que estava acontecendo. E eu estava tentando limpar as coisas de um jeito que eu não queria que minha, certo? Não queria que meus filhos vissem o sangue da mãe deles batendo na porta do meu quarto ou sangue na porta. Eu não queria que eles vissem sangue na sala de sol ou no carpete. Só percebi
que piorava tudo ao chegar no carpete. Eu tinha bebido, então eu não estava fazendo as coisas que faria se estivesse sóbrio. Porque, sabe, eu fiz parecer que eu estava tentando esconder alguma coisa, e esse não era realmente o caso. Eu disse: o que eu devo fazer com o nosso corpo? Eu pensei: tá bom, vou arrastar ele para fora. Deixei uma trilha de sangue por onde passei até lá fora. Então pensei: preciso limpar isso antes que os meninos levem os cachorros e ele veja onde vou pôr o corpo. Colocar na floresta. Pensei: meus cachorros vão lá, muitos seguem eles. Preciso me livrar disso. Primeiro tentei queimar. Nunca fiz algo assim. Quase me matei. Você viu meu galão de gasolina? Sabe, quando joguei gasolina em cima, o fogo voltou e quase explodiu o galão. Ainda bem pelo mecanismo de segurança. Me apressei, joguei no chão e depois coloquei onde você achou, perto do trailer. Depois peguei o balde branco que você achou. Eu fui lá, peguei a água da piscina e apaguei o fogo e deixei acontecer o que tivesse que acontecer. O fogo ficou tão grande. Eu pensei: nesse ponto, meu casamento vai ver. Voltei para dentro de casa e passei o resto da noite limpando o sangue da sala de verão e não do quarto. Eu peguei as crianças, tomei um banho, levei as crianças ao ponto de ônibus. Saí enquanto estava em trânsito para me preparar para comer logo depois que terminei, porque eu tinha um compromisso que eles precisavam estar cedo. Eles saíram, acredito, por volta das 6h50 da manhã. O ônibus o pega por volta das 6h40. Depois que Fá foi pego. Ele saiu para pegar o ônibus por volta das 7h20, que passa às 7h30. Voltei a limpar, e então disse para mim mesmo. Fiquei parado na varanda e disse: daqui eu consigo vê-la. Preciso agir. Não posso deixar esses meninos verem isso. Essa é minha única motivação. Primeiro tentei cavar um buraco, algo novo para mim, e achei difícil. Qual seria o próximo passo? Eu pensei: tem todo esse entulho aqui fora. Eu só coloquei ali. Reconheço que isso é um crime, mas preciso que saiba que fui o único responsável. Só meus filhos fizeram isso. Eu a peguei, coloquei madeira em cima da terra dela, tudo o que consegui encontrar. Tentei fazer ele vomitar, e então coloquei uma vertical. Coloquei um toco como marcador, assim poderia avisar o papai onde vocês encontrariam um corpo. Então, quando falei com o papai na cadeia outro dia, e ele disse que vocês falaram para ele que não conseguiram encontrar um corpo, eu fiquei confuso com isso. Mas agora faz sentido, porque vocês estão agindo assim, porque acham que eu estou com ela em algum lugar ou algo assim. Não é o caso. Ela está exatamente onde eu disse para o meu pai que ela estava, atrás dos canis, debaixo de uma pilha de madeira, com um tronco em pé ali. Então, depois que terminei isso, limpei o que achei que precisava ser limpo para que eu pudesse fechar a porta do quarto principal. Eu até tentei ver se conseguia limpar o sangue do chão com vapor, mas pensei: não dá para fazer isso. E então eu me sentei e encarei a realidade do que eu tinha feito. É uma confissão chocante. Arrastou o corpo dela, tentou queimá-lo e enterrou sob uma pilha de madeira. Mas por quê? Em sua confissão, Hardin reiterou seus motivos, descrevendo um casamento conturbado, marcado por ressentimento e infidelidade. E nós vamos chegar a isso. Mas depois de matar sua esposa e passar um dia encobrindo o crime, Hardin sabia que precisava confessar. Mas ele não ligou para a polícia. Não, o que ele fez? Ele leva o pai de avião para a Geórgia, encontra-o em um banco, entrega documentos financeiros, dá-lhe uma procuração e só então revela a verdade. Assim, ele relata esse momento e a orientação dada antes de partir. E então eu disse: estou prestes a te contar uma coisa. Quando eu te contar,
Você deve discar 911 antes de sair deste local. Disse exatamente isso a ele. Ajudei-o a entrar na van, onde ele sentou. Nunca fiquei dentro da van. Eu olhei para cima pela portinhola e disse para ele: neste momento, o que eu preciso que você faça é ouvir atentamente o que vai ser dito. Você será questionado sobre isso e quero que diga a verdade. Conte a verdade sobre suas ações, que foi buscar o Sr. Harding Sr. no aeroporto. Que você o levou para comer alguma coisa. Que você o levou para um hotel. Que você o buscou nesse mesmo hotel na manhã seguinte. Que você o levou ao banco PNC e que acabou de levá-lo à UPS. E agora vou te contar uma coisa sobre. E então, eu contei a ele o que aconteceu. Ele começou a chorar. E a primeira coisa que ele disse foi: o que você vai fazer? Falei: pai, não dá para focar nisso agora. Você precisa focar nas nossas crianças, nos meus meninos. Você não pode se concentrar em mim. Não se concentre em mim e nela. Concentre-se nas crianças. Isso é a única coisa que importa neste momento. E eu achei que tinha conseguido deixá-lo em um ponto onde ele conseguiria continuar conversando comigo, mas encerrei a conversa abruptamente porque o homem começou a chorar. Foi tão ruim que ele saiu do banco do motorista, foi para trás e começou a abraçá-lo. Ele era um estranho assim, sabe? Mal consegui olhar, então me virei, fechei a porta da van. Enquanto fazia isso, falei: certifique-se de que ele disse que 911 assim que conseguir falar. Ele concordou. Fechei a porta, entrei no carro e fui embora. Você lembra o horário aproximado? Não, eu sabia que era cerca de 10 da manhã. Tudo bem. Nós estávamos no banco até mais ou menos 9h47. Nós só recebemos a ligação depois das 11, então... Cerca de 10 da manhã. Talvez tenha ficado sentado lá por 30 minutos a 1 hora. Só dá uma olhada nisso. Não, nós vamos. Te falei exatamente onde. Como eu disse, algumas das coisas que eles estavam dizendo, sim. E isso ajuda a cooperar com isso. Se você me disser que estamos na loja da UPS e eu não sei o horário, então eu tenho que analisar tudo. Mas se você disser, acho que estaremos lá por volta das 10, posso focar melhor minha busca, entende? Sim, eu entendo o que você está dizendo. Vocês sabem o que tem que fazer. A viagem foi pro oeste. A ideia era só chegar ao México, ir para a Califórnia. Eu queria você longe, era o plano. Eu queria ter um plano, mas eu não tinha plano nenhum. Eu só sabia que... Eu não sabia o que queria fazer, e até descobrir, minha cabeça girava. E eu espero que você possa entender que é muita coisa que eu fiz. Verdade. Você já viu minha casa. Você já viu para onde meus negócios vão. Que tipo de cara está nessa situação? Isso já é absurdo, né? Tô lidando com isso. Acho que você já viu pelo menos 1 ou 2 fotos dos meus meninos. Leve seus filhos. Continue conversando com eles. Você vê como eles são inteligentes. Eles são... Vamos lá, cara. Continue falando sobre... Os SROs cuidaram deles ontem. Eles, sabe, a gente não sabia o que, a gente não te conhece, não sabemos em que estado você está. Eles realmente estavam lá com proteção particular, eles não sabiam. E foi isso. E então eles reuniram-se com o pai para cuidar dele. Então eles estão sendo cuidados. Tipo, é muita coisa para um ser humano lidar. Tipo, você tomou uma decisão ruim. E aí você tem uma causa doméstica. E aí você precisa encontrar um caminho, que eu acho que Deus criou isso. Você deve buscar um caminho ou força maior se não acredita em Deus. Você precisa encontrar uma maneira de assumir a responsabilidade sem que ninguém mais seja prejudicado. E isso é algo muito importante. Ordem direta. Ligue para o 911. Mas Hardin diz que seu pai ficou tão dominado pela tristeza que não conseguiu fazer a ligação imediatamente. E... O motivo pelo qual eu estava tentando usar o sistema de posicionamento global para sair da Geórgia é porque eu sei que enquanto eu estiver na Geórgia, estou sendo gravado. Porque a Geórgia é um estado que grava muita coisa. Penso que qualquer decisão que eu tomar aqui será gravada. E eles já vão estar em cima de mim antes mesmo de eu decidir o que fazer.
Sabe, na verdade, eu me arrependo até certo ponto de ter pegado a placa, porque isso me fez parar. E eu peguei a placa. E agora eu estou pensando em algo que é verdade, mas não é. Eu acho que tenho tempo, mas na verdade eu não tenho tempo nenhum. Sabe, até você tomar uma decisão, tem que continuar seguindo em frente. E era isso que eu deveria ter feito, porque eu sabia que o All-Star seria a minha ruína. Você não pode arrancar o apoio de braço do carro. Então, eu sabia que isso seria a minha ruína. Eu sabia que, se minhas paradas para abastecer fossem menores que 5 minutos e no modo móvel, não é seguro deixar o All-Star desligar o veículo em movimento. Esse era meu plano. Não sei o que pretendia fazer. Eu falei sobre possivelmente ir para o México e então pensei, bom, isso significa que eu teria que atravessar o deserto a pé. Não sei se estou pronto para isso. Não basta só o passaporte para entrar lá. Então, eu ainda não tinha tomado uma decisão final sobre isso. E peço desculpas por não ter uma resposta melhor para você. Eu não sabia o que eu ia fazer. Não, quer dizer, isso é uma resposta. Para mim, isso parece mais honesto do que se você só dissesse sem pensar, quero ver você falar. Sabe o que eu quero dizer? O que você diz nessa situação faz sentido. Alguém que vai de triste para bravo, para histérico, para triste de novo e depois lembra de algo feliz. Tenho quase certeza de que tudo isso estava acontecendo. E além de tudo isso, se eu for pego agora, não consigo imaginar como vai ser o amanhã. Então, se eu continuar me movendo, talvez consiga tirar algo da cabeça. Faz sentido. Compreender o movimento que gerava o impulso. Vou me mover. Sabia que era a decisão certa porque estava monitorando. Eu não entendia por que demorou tanto para o papai chegar em casa. Eu não entendia por que demoraram tanto para responder. Na verdade, a gente chegou bem rápido, desde a ligação até a nossa chegada. Ah, entendi. Na minha cabeça, conto desde que saí, achando que a ligação foi naquele momento. Então é tipo, por que eu não vi o pessoal do Condado Fed chegando imediatamente? Certo. O que confirmou minha decisão foi quando vocês garantiram a segurança da casa. Quando vocês entraram no triângulo, eu pensei, hoje eu tomei a decisão certa. Se tivessem feito isso, enquanto eu estava aqui, não posso garantir que teria dito, ok, estou saindo, com certeza. Porque eu não estou com essa mentalidade nesse momento. Porque eu estou no meu castelo. Agora, vocês estão invadindo a minha arena. Sabe, esse é o meu... Sabe, eu sabia que isso ia ser no meu... Que isso ia estar em mim. Não estou dizendo que eu queria fazer algo, mas eu sei que isso estaria em mim. Por isso, eu queria me afastar disso. Claro, sabe? Eu disse para ele não entrar na casa. Em toda a confissão, Harding sempre voltava ao tema central, o porquê. Parecia que ele não só admitia o crime, mas também construía um argumento para que os detetives entendessem que, em sua visão, o assassinato foi o trágico fim de anos de infidelidade e humilhação. Ele diz que os problemas começaram anos antes, com o tiroteio no clube Magic City, que, segundo ele, o feriu. E ele acabou conhecendo alguém lá com quem começou um caso. Eventualmente, ele diz que sua esposa, Carrie, descobriu o que estava acontecendo. Mas ele também diz que Carrie estava traindo ele também. E foi assim que ele explicou os motivos profundos por trás de suas ações. Levei um tiro em Magic City, levando os familiares dela para sair à noite. Eu escolhi muitos outros lugares diferentes. Fomos parar em Magic City, porque eu estava saindo com uma moça que trabalha no clube. Eu acabei me relacionando com essa mulher, por causa de alguns comportamentos que a Carrie apresentou de 2018 até agora. Esse é o motivo da maioria das nossas discussões. Ou sou eu conversando com ela sobre a dor que ela me causou. Basicamente, testemunhar isso vira motivo de piada, principalmente pela minha lesão e algumas opiniões. E então, a minha reação a isso, onde eu tive esse relacionamento com essa moça, e nós estávamos em um momento muito volátil, porque ela estava fazendo isso, o que ela estava fazendo na minha frente e na frente de alguns dos meus familiares. Achei justo fazer o mesmo, por isso tenho um iPad no meu banheiro. O iPad estava ali porque, certa vez, conectei meu telefone a ele. Tudo que ocorria no meu telefone, a Carrie via. Sei que mulheres ficam curiosas e investigam.
e ela ia lá olhar aquilo. Ela via onde eu estava. Ela sabia que eu estava vendo essa moça, e ela não falou nada sobre isso por meses e meses. E eu senti meio que fui julgado por ter sido baleado. O que foi interessante é que depois que fui baleado e a Carrie estava, eu estava no hospital, e a Carrie estava com meu telefone. Ela estava com meu Apple Watch, mexeu nele e leu várias coisas do meu telefone. Quando acordei da cirurgia, ela estava em pé ao meu lado, com um olhar, e eu pensei, ok, então agora ela sabe. E nós voltamos para casa e ela disse, eu só quero saber por quê. Falei para ela, você me machucou muito. Ela disse que não viu problema porque era com outra mulher. E eu falei, não, ainda é um problema porque não é algo que a gente tenha concordado mutuamente. Só estou lidando com isso porque você acha que eu gosto. Eu disse que isso me machuca e você continua. Eu disse, o que você fez na boate, diante dos meus familiares, com fotos e tudo, passou dos limites. Bem, porque você simplesmente não me deixa, porque eu te amo. E eu estou te perdoando por isso, mas estou tendo dificuldade para superar. Tipo, eu não quero te deixar, mas preciso que você saiba que isso me machucou. Então você tem essa história detalhada de turbulência conjugal, ciúmes, vingança. E depois de expor tudo isso como seu motivo, Kenneth Harding então fez seu apelo final. E não foi por perdão, mas por clareza, esperando que sua família não sofresse ainda mais por seus crimes. Espero que essa conversa tenha ajudado a... Não estou tentando me justificar de nenhuma forma, mas espero que traga clareza suficiente para acabar com algumas dessas suspeitas sobre o que fiz e por quê, para que isso não cause mais sofrimento aos meus familiares. Kenneth Harding foi acusado de homicídio doloso e se declarou culpado dessa e de outras acusações. Mais tarde, ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, ou seja, morrerá na prisão. Além disso, ele recebeu 10 anos por ocultar a morte de Carrie e 5 anos por posse de arma de fogo durante o crime. Uma sequência muito perturbadora de acontecimentos. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Você pode me seguir no Instagram ou no X. Eu sou Jesse Weber. Eu te vejo na próxima vez.